A Igreja de Cristo apresenta o programa Abra Sua Bíblia, com Josué Lousada. Eu só quero estar onde está. Bom dia, amado ouvinte, bom dia, amado irmão em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no lar de cada um dos seus familiares. E Marcos capítulo 2, versículo 5, diz a palavra: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. A grande realidade, meus queridos, é que muitos aparecem nas reuniões das igrejas como visitantes e eles estão procurando a solução para os seus problemas e na realidade eles vêm para o lugar certo e para o lugar errado ao mesmo tempo. É o lugar certo porque eles vão aprender sobre a vontade de Deus para as vidas deles, o que traz como consequência a solução definitiva de muitos dos problemas. Porém, eles estão no lugar errado porque a solução não é como eles desejam. Eles querem uma resposta imediata e fácil, mas a solução divina, a solução de Jesus Cristo para o mundo, envolve a transformação total das vidas. E isso é um processo que demanda paciência. Existe uma mania humana com manifestações sobrenaturais, especialmente as curas. Porém, mais uma vez, Jesus vai evidenciar, no estudo dessa manhã, a maior preocupação dele, que é o problema do pecado. Ele veio para salvar e buscar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. E a gente precisa lembrar da época em que até foi anunciado o nascimento de Jesus Cristo para o pai dele, José. O nome dele seria Jesus, porque ele veio para salvar o povo dos pecados deles. Nesta manhã, nós vamos refletir mais uma vez sobre a grandiosa pessoa de Jesus Cristo e o poder e a autoridade que ele tem para resolver o principal problema do homem, que é o pecado. Bom dia, amado irmão Mark, bom dia, amado irmão Jair, que a paz esteja com vocês também. Bom dia, irmão Josué, paz esteja com você. Estamos felizes de estar aqui hoje de manhã, juntos com os ouvintes, para ouvir a palavra. É a palavra que é tão maravilhosa para nós, a palavra que pode nos transformar nossas vidas também. Bom dia, irmãos, bom dia, amado ouvinte, que Deus te abençoe, que nós possamos ter um belo programa, que o Espírito do Senhor possa guiar os nossos pensamentos e que você possa estar aí com a sua Bíblia aberta para estudar a palavra de Deus. Telefone aqui do estúdio 3013-9222, você pode ligar, que a Cacá está ali, 3013-9222. Celular para contato é o 8570-0455 e o blog que você pode fazer contato também é cristãosteresópolis@gmail.com. É isso, João? Esse na verdade é o nosso e-mail. Nosso blog é cristãos-igrejadeteresópolis@blogspot.com. Isso, tá lá em cima. Cristãos Igreja de Teresópolis, blogspot.com.br. Bom, então, repetindo aí o telefone do estúdio, é o 3013-9222. Você pode ligar, fazer os seus pedidos, conversar com a Cacá. Enfim, nós estamos aqui à disposição para ajudá-lo a estudar a palavra de Deus, para ajudá-lo a aproximar um pouco mais de Cristo, ou ter Cristo em sua vida, que é o mais importante. Aliás, o estudo de hoje é bem interessante, porque mostra que efetivamente o pecado nos paralisa, e quando nós encontramos Cristo, quando nós recebemos Cristo em nossa vida, o trecho é super importante, porque homens se aproximaram de Deus de forma, aliás, com muita fé, com muita força, e encontraram em Jesus a resposta para aquele homem que estava paralisado, que estava impossibilitado de andar. E assim também nós estamos, o pecado nos impossibilita de andar em direção a Deus, e é em Cristo que nós encontramos a resposta para a nossa paralisia espiritual, não é, João? Justamente. O trecho então é Marcos 2, do 1 ao 12, é isso? Então abra sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura
e com certeza essa palavra hoje vai fazer a diferença na sua vida. Marcos capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Importante gravar bem isso aqui e sublinhar. Anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Sublinhe bem esse trecho. Filho, perdoado estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Porque diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. Marcos capítulo 2, versículos 1 e 2, então, é a volta de Jesus para Cafarnaum. Em Marcos 1,39 foi um ministério por toda a Galileia, onde ele passou pelas diversas cidades, exercendo no ministério dele, como ele havia dito, a principal função, que foi pregar. Para isso ele veio. Ele havia informado os discípulos. E é importante a ideia da pregação do Evangelho, porque o pecado ele mata. O pecado nos separa de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, é o salário que nós recebemos pelo fato de pecarmos contra o Senhor. E ele separa de Deus nesta vida, e se nós não resolvemos o problema do pecado, ele vai matar eternamente. 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9 diz que em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, esse mal maior, que é o mal eterno, é um problema que Jesus vai resolver, mas nessa vida Jesus também quer já começar a trabalhar para a nossa transformação, porque o pecado traz consequências também para a nossa vida debaixo do sol. Como um exemplo prático, a gente tem a ideia da destruição familiar. Deus tem mandamentos específicos e princípios para dentro da família, para o funcionamento da família, relacionamento marido e mulher, relacionamento dos pais com os filhos, a maneira pela qual os pais vão administrar o relacionamento dos próprios filhos um com o outro. E na medida em que nós, como seres humanos, desobedecemos a voz de Deus com as suas instruções específicas para os papéis dentro do lar, existe um problema de relacionamento muito forte, as famílias não mandam bem. Agora a palavra de Deus em Efésios 5, 21 até 6, 4, Colossenses 3, 18 a 21 e 1 Pedro 3, 1 a 7, tem princípios específicos para o bom funcionamento da família. Também existe muitas vezes problema financeiro dentro da família. E problema financeiro geralmente acontece por má administração financeira. Às vezes nós somos excessivamente consumistas, materialistas, gananciosos, egoístas. Quando a palavra de Deus em 1 Timóteo 6, 6 a 8 diz que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, que a gente tendo com que vestir e que comer, que a gente deveria estar por isso satisfeito. E Hebreus 13, 5 fala que Deus, ele pede que nós não sejamos nunca jamais avarentos, porque de fato Ele está conosco o tempo inteiro e Ele é suficiente para nossas vidas. Agora a gente precisa ser humilde e assumir a responsabilidade de que muitos dos problemas da nossa vida é devido ao pecado e às decisões que nós fazemos. Tiago 1, 14 e 15 vai nos informar que são os nossos desejos que eles crescem dentro de nós, e a cobiça ela engravida, e tendo dado à luz ela gera o pecado,
E o pecado gera morte e o pecado gera destruição. Agora, Deus nos deu livre-arbítrio e nós temos que tomar decisões nas nossas vidas. E a gente precisa se submeter à autoridade de Jesus e aos seus ensinos, para que o problema da separação de Deus, que é o principal, seja resolvido, e depois disso, com seus princípios, escutando a sua voz, nós possamos ser transformados e tenhamos uma boa vida debaixo do sol também. Nós não podemos culpar o mundo, nós não podemos culpar o outro, nós não podemos culpar o diabo. Existe um princípio bíblico em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que aquilo que o homem planta é aquilo exatamente que ele vai colher. Do que a gente precisa é buscar em Cristo, pela sua cruz, o perdão dos pecados, a transformação do nosso caráter, para em primeiro lugar agradar o olhar santo de Deus. Romanos 12, 1 e 2 fala da ideia de nossa vida depositada diante do altar de Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável, uma transformação constante. E depois disso, começarmos a plantar na nossa vida os seus princípios, para que a próxima colheita, então, seja uma colheita positiva. Agora, a gente sabe que o processo de plantar e colher é um processo onde as coisas não acontecem imediatamente, mas é um processo que demanda paciência, bem como o trabalho de um lavrador mesmo. Tiago capítulo 5, versículo 7. Por esse pano de fundo todo, por esse contexto todo de pensamento que a gente fez, essa é a grande razão. Marcos capítulo 2, versículos 1 e 2, que quando Jesus está com as pessoas, o ponto principal do ministério dele é a pregação da palavra, porque a palavra, pelo seu evangelho, é poder de salvação para salvar o judeu e o gentil, e Romanos 10, 17 é o que vai despertar a fé, para a convicção da entrega total à pessoa de Jesus, que tem poder e autoridade pelos seus ensinos, para transformar completamente nossa vida, não é, meus irmãos? Amém. Como Marcos capítulo 1, versículo 38 disse, Jesus disse: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu prega. Foi por isso que eu vim. Então ele cumpriu o propósito dele, e ele queria ir a cada lugar para trazer não somente algo bom para as pessoas, mas a verdade, e para trazer a eles a vida eterna através da palavra, através da pregação. Então Jesus mostrou com a vida dele que a coisa mais importante é para levar a mensagem da cruz para nós hoje, é continuar levando aquela mensagem da esperança, que é a salvação em Jesus Cristo e o perdão dos nossos pecados. Amém. A palavra tem muito poder, né? E aqui no versículo 2 ele anunciava a palavra, e a palavra, uma palavra colocada, ela pode modificar a vida de uma pessoa ou não. E Jesus estava falando não de uma palavra humana, mas da palavra de Deus. E a palavra de Deus, aonde chega, né? Romanos 1,16 diz que a palavra é o poder, né? O poder de Deus. Ela, aonde a palavra é pregada, as boas novas são ensinadas, elas efetivamente transformam, modificam a vida da pessoa. E Jesus está aqui demonstrando isso claramente, né? Por onde, como o Mark comentou, e tu estás comentando, por onde Jesus passava, ele ia anunciando a palavra, e essa palavra ia penetrando. E é bom sempre lembrar que João Batista, anteriormente, já havia preparado esses corações para receber a palavra. Eles estavam prontos para ouvir a palavra. E é sempre bom e importante nós prepararmos o nosso coração para ouvir a palavra. Às vezes nós estamos ouvindo ou estamos lendo alguma coisa, mas não estamos permitindo que aquilo penetre em nosso coração, em nossa mente. Então é importante que quando você vai ler a Bíblia, vai ler a palavra, vai ouvir alguém ensinar a palavra, esteja com o seu coração preparado, com a sua mente preparada, para que a palavra de Deus então possa fazer efeito, despido de qualquer preconceito, de qualquer ideia já que você tenha sobre determinado trecho. E aqui no caso é importante que você esteja com o seu coração aberto, no caso de hoje aqui, para que a palavra de Deus então possa fazer efeito, como fez na vida desse paralítico, né, João? Justamente. E nesse dia que Jesus está então ensinando em Cafarnaum, a porta está apinhada de gente e chegaram 4 homens carregando um paralítico, versículos 13 e 4. E por causa da multidão eles não puderam colocar de maneira normal o homem na presença de Jesus. Agora, eles não desistiram e nem voltaram para casa. Eles fizeram o extraordinário para colocar o homem na presença do mestre, porque eles sabem que o mestre tem a autoridade para realmente modificar e transformar as vidas. Eles subiram a escada lateral da casa e começaram a tirar as placas de laje para descer o paralítico no ponto exato onde Jesus estava.
E uma boa outra reflexão é que apenas pessoas que têm determinação absoluta, ainda hoje também, são essas que vão chegar a ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, porque existem muitas barreiras nos dias atuais também, para que nós tenhamos relacionamento com Jesus Cristo. E acima de tudo, como discípulos, nós devemos trabalhar e usar as nossas vidas para colocar pessoas na presença de Jesus, para que, conhecendo a pessoa de Jesus, as pessoas então também possam ser salvas. Não é mesmo, meus irmãos? É verdade, Josué. E uma coisa que é muito importante para aprender aqui, que sempre, quando você está querendo aproximar da palavra, muitas vezes vai ter algo entre você e a palavra, e as pessoas muitas vezes. Então nós precisamos não desistir das pessoas quando elas dizem, mas isso está na minha frente, mas vamos continuar orando, levando, semeando aquela palavra que pode brotar no coração daquela pessoa. Exato. A perseverança, né, de quando nós queremos alguma coisa. E aqui está se tratando de vida eterna, está se tratando de salvação, de comunhão com Deus. E muitas vezes, para que a gente possa obter a comunhão com Deus, realmente vários são os obstáculos. Às vezes a gente quer participar de uma reunião que o povo de Deus marca, e ali aparecem dificuldades. Às vezes no domingo aparecem dificuldades para que a gente possa reunir, aparecem dificuldades para que a gente possa ler a Bíblia, está abrindo a Bíblia, de repente alguém liga. Então, vários fatores às vezes atrapalham para que a gente possa estudar a palavra e se aproximar de Jesus. E nós temos que, com fé, com confiança, com perseverança, vencer cada obstáculo. E vencendo o obstáculo, a cada obstáculo vencido, nós estamos nos aproximando mais de Deus. E foi exatamente o que esses homens fizeram. Era difícil chegar até Jesus? Com certeza. Praticamente impossível, não havia como entrar na casa. Mas eles não pensaram duas vezes, eles acreditaram que podiam fazer isso. E subiram ao telhado da casa e abriram lá um buraco. Talvez o proprietário da casa não gostou muito, né? A Bíblia não diz nada sobre isso, mas imagina abrir um buraco no seu telhado e por ali conduzir alguém, colocar alguém dentro da sua casa. É complicado, mas eles estavam querendo ouvir a palavra, estavam querendo a resolução desse problema. Ali estava um homem paralítico, estava um homem que não caminhava e ele precisava andar, e nós precisamos andar também. Nós não podemos ficar paralisados sem poder aproximar de Deus, né? Cristo pode fazer a transformação na sua vida e você pode sair dessa paralisia, você pode andar agora, porque Cristo tem poder para perdoar os teus pecados. Agora Jesus viu a fé deles, Marcos capítulo 2, versículo 5, e Jesus perdoou os pecados deles. Mas espera aí, eles não vieram buscar a cura física? E Jesus curou espiritualmente? A razão pela qual isso aconteceu é porque Jesus via e vê ainda hoje o que muitos não veem. O principal problema deste homem, como de qualquer outro, incluindo nós, é o pecado. Qualquer outro problema físico debaixo do sol em relação ao problema do pecado é um problema menor. Separa de Deus agora, destrói hoje nossas vidas, e se não for resolvido vai destruir eternamente. Em versículos 6 a 8 começam as críticas no ministério de Jesus Cristo. E os escribas que estavam lá sentados começaram a arrazoar no seu coração. Porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia? Quem pode perdoar os pecados, senão um que é Deus? Eles concluíram que Jesus estivesse blasfemando, porque na visão deles Jesus não era Deus. E nota versículo 6 que foi uma crítica íntima. Eles estavam arrazoando isso nos seus corações, estava no terreno do pensamento. Do que Jesus vai fazer agora nesse contexto é 2 sinais que comprovam que ele é divino, que comprovam que ele é Deus, e por isso então ele podia realmente perdoar os pecados e não foi, portanto, blasfêmia. Em primeiro lugar, versículo 8, Jesus adivinhou os pensamentos deles, e Jesus, percebendo logo pelo seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Hebreus 4,13 nos informa, falando sobre Deus, que não há nenhuma criatura escondida de Deus, que todas as coisas que nós realizamos e fazemos, seja inclusive no pensamento ou no coração, estão patentes e expostas aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. E Salmo 139, versículos 1 a 4, nos informa que a palavra nem chegou na nossa boca, e o Senhor já conhece completamente, porque de fato Ele conhece os nossos corações. A segunda coisa que Cristo faz para comprovar que Ele é Deus e que, portanto, Ele pode perdoar pecados, versículo 9 a 11. Qual é mais fácil dizer ao paralítico:
estão perdoados os teus pecados, ou dizer-te, levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 9, Jesus perguntou o que era mais fácil, perdoar os pecados ou fazer uma cura física e pública. Para um impostor seria dizer que estão perdoados os teus pecados, porque ninguém consegue ver um trabalho que é efetivado na alma. É muito mais difícil, se fosse um ser humano normal, fazer uma cura física, porque teria que ser comprovado pelo sentido da visão humana. E Jesus está fazendo uma íntima relação entre a razão dos seus milagres. Ele está falando que está curando o paralítico de maneira visível e pública, para que os homens entendessem o que ele pode fazer na alma e no espírito. Os milagres têm um propósito bíblico. Jesus disse, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, ele ordenou para o paralítico pegar o leito dele e ir para casa. E o paralítico, de fato, versículo 12, se levantou no mesmo instante, pegou o leito dele e foi para a casa dele, ficando assim comprovado diante dos homens, pela autoridade que Jesus tem para fazer milagres físicos, ficou comprovado que ele tinha o poder, de fato, de curar e transformar o homem, que é o principal problema dele, que é o pecado. Jesus perdoa, Jesus transforma e Jesus glorifica eternamente, e os milagres estão servindo para mostrar essa autoridade que somente o nome dele tem para transformar as vidas. Atos capítulo 4, versículo 12. Não se está dizendo aqui que Deus não possa intervir na saúde de cada um de nós. Pode, Deus tem todo o poder. Mas a verdade aqui é que o paralítico morreu. Lázaro, que foi ressurreto, também morreu. E tantos outros homens morreram, como nós também vamos morrer. Mas o que realmente valeu na vida desse paralítico e vale na vida de cada um de nós é o perdão dos pecados. É por isso que Jesus começou dizendo, filho, perdoados estão os teus pecados. Então imagina, você e eu temos uma lista de pecados impagável, seria impossível, é por isso que pela graça nós somos salvos, impossível cada um de nós apagar cada um dos nossos pecados, mas Jesus apaga os nossos pecados, Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados, e é exatamente isso que ele estava trazendo como mensagem. Ele estava restaurando, na verdade aqui, muito mais do que as pernas desse homem, estava restaurando a sua alma, a comunhão com Deus. Ele morreu depois de andar, ele está morto, não ressuscitou ainda dentre os mortos, mas os seus pecados, a sua alma foi lavada pelo sangue de Jesus. E Jesus aqui está mostrando verdadeiramente que é o propósito, que ele quer as pessoas enxerguem quem ele é, como o Filho de Deus, para glorificar o Deus Pai. E podemos perceber que mais tarde, quando ele volta para Cafarnaum, ele vai ficar muito irritado com eles, ele vai olhar para eles e ele vai dizer, se Sodoma e Gomorra viu os milagres, as curas que foram feitas no tempo deles, eles iriam arrependem-se e teriam a vida. Então ele está falando com eles naquele momento. A cura física sem a cura espiritual significa absolutamente nada para a vida verdadeira em Cristo Jesus, vida eterna. É verdade. Do que nós deixamos como encorajamento é como os discípulos do Senhor que somos. Vamos imitar o Mestre e com olhos espirituais bem abertos. Vamos dar a ênfase no nosso ministério que Jesus Cristo deu. A ênfase dele não estava nas curas físicas. A ênfase dele estava na cura espiritual que ele pode fazer. E os milagres serviam simplesmente para mostrar a autoridade que ele tem. As pessoas ficaram maravilhadas, verso 12, dizendo que jamais tinham visto coisa assim, e glorificavam o nosso Deus do céu. É um grande convite que nós queremos deixar esta manhã para o amado ouvinte e para cada discípulo do Senhor. Vamos experimentar a transformação que o Senhor quer realizar nas nossas vidas, entregando-se completamente à autoridade que Jesus tem. E fique também maravilhado na sua vida, glorificando a Deus, que enviou essa grande pessoa de Jesus Cristo, que é o seu Filho eterno, como solução definitiva para os nossos pecados e a grande expectativa de vida eterna, então, que nós temos. Nós queremos deixar os nossos anúncios finais, convidando
cada ouvinte para que neste domingo possa estar reunido conosco. Avenida Teresópolis 2043, às 10 da manhã. Neste domingo você será bem-vindo no nosso meio para que juntos possamos compartilhar a palavra do Senhor e crescermos. E também na Avenida Bento Gonçalves, número 9251, no bairro da Agronomia, às 18 horas, os nossos irmãos no domingo também lá reúnem. Não sem antes lembrar que também no domingo pela manhã você tem uma outra possibilidade. Coronel Lucas de Oliveira, número 2597, lá o nosso irmão Delmar Dornelles serve no trabalho ali na frente, no bairro Petrópolis. Também queremos deixar mais uma vez o nosso blog, cristãos-igreja de Teresópolis @blogspot.com, repetindo, cristãos-igreja de Teresópolis @blogspot.com, onde você pode ali crescer com algumas mensagens que estão postadas, além dos programas de rádio que nós estamos realizando, que estamos postando ali. Você pode pegar a sequência do estudo do Evangelho de Marcos. Além disso, também queremos deixar o nosso telefone de contato, 8570-0455. Neste telefone você pode entrar em contato conosco durante a semana, 8570-0455, ou ainda, se você quiser entrar em contato conosco agora, telefone 3013-9222 aqui no estúdio, que ainda nós estamos atendendo aqui. Nós queremos deixar um grande abraço para todos os irmãos, um grande abraço para cada amado ouvinte, que a graça e a paz do Senhor possa estar com todos, não é mesmo, Mark? Não é mesmo, Pai? Amém. Que a graça e a paz pode estar com cada um. Lembra que Pedro disse, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus ensinava com autoridade e mostrou a autoridade que ele tem como Filho de Deus. Confia nele. Amém. Bom dia, amado ouvinte, que Deus te abençoe, e aguardamos você no domingo na Avenida Teresópolis 2043 às 10 horas. Fique com Deus. Paz do Senhor para todos. Amém. Quero estar contigo, oh Deus.